Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar tudo que você precisa saber sobre previdência privada. Vamos falar sobre previdência privada desde o zero, desde o começo, o mais básico. E eu quero trazer esse vídeo porque é muito provável que você até mesmo já invista em previdência privada e talvez não entenda muito bem como é que funciona. Às vezes foi um investimento feito por meio de recomendação do seu gerente do banco ou ainda pelo plano que sua empresa oferece. Além disso, você já deve certamente ter ouvido falar de previdência privada, alguém do seu ciclo, das pessoas mais próximas, falando sobre isso. Afinal de contas, a previdência privada ela é um dos 10 investimentos mais populares do Brasil, segundo dados do raio-x do investidor publicado pela Anbima. Somente no ano de 2021, ali no mês de julho, era estimado que mais de 20 milhões de brasileiros investam em previdência privada. E esse dado ele vem da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV. Então, eu vou te entregar aqui, passo a passo, tudo que você precisa saber para começar a investir em previdência privada ou até mesmo para entender o investimento que você já tem. Isso é uma coisa que eu não recomendo nunca, você investir em algo que você não conhece, mas se aconteceu, calma, não entre em pânico. Esse vídeo foi feito para você entender de uma vez tudo sobre previdência privada. Para começar, eu quero falar um pouco sobre para quem é a previdência privada. Se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu gosto sempre de falar sobre o propósito das coisas. Qual é o objetivo de você fazer um determinado investimento? Como que aquele investimento ele vai entrar na sua carteira, ele vai fazer parte da sua carteira. E aqui não vai ser diferente. No caso da previdência privada, o objetivo é somente aposentadoria. Então, é um investimento de longuíssimo prazo. O prazo vai ser tão longo quanto for a sua situação. Se você começa a investir um pouco mais tarde, obviamente, ele não vai ser tão longo em relação a quem começa mais cedo. Mas é bom ter em mente que todo o produto de previdência privada ele foi pensado para o longo prazo. E ele vai privilegiar quem mantiver esse dinheiro aplicado até a aposentadoria, períodos que podem chegar aí a 35, 40, 45 anos à frente do tempo. E olha, não pensa que pelo fato de você ser novo, que está cedo demais para se preocupar com a aposentadoria, viu? Todo mundo precisa se preocupar com a aposentadoria. E não vem com aquela conversa de que, Guto, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Olha, estatisticamente, as chances são que você vai estar vivo amanhã, sim, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois, e muito provavelmente daqui a 30, 35 anos, quando já não tiver mais nas mesmas condições que você tem hoje para trabalhar. Mais importante até do que isso, tá? Do que esse dado estatístico, é o fato de que você quer estar vivo. Você vai querer estar vivo daqui a 30, 40 anos, no momento da sua aposentadoria. Então, para a gente ter a vida que a gente quer, a gente precisa se preparar com antecedência, se planejar para ela. E a previdência privada ela pode ser um instrumento muito interessante do ponto de vista de planejamento financeiro para isso. E ao longo desse prazo tão longo, você é encorajado a fazer aportes, ou seja, você não precisa começar a investir ali uma quantia no começo e garantir toda a sua aposentadoria somente dessa quantia que você investiu. Até porque na prática isso é um pouco complicado, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente não ganha tão bem, nosso salário é relativamente baixo, nós não temos tanta experiência no mercado de trabalho para sermos melhores remunerados. Então, o seu salário no começo vai ser baixo e é normal você não ter tanto dinheiro para investir assim de frente. Então, você é encorajado a fazer aportes mensais, aportes esses que tendem a aumentar gradativamente com o passar do tempo, ou seja, você vai passando a ganhar mais no seu trabalho, você começa também a ter a possibilidade de aportar cada vez mais. No final do período, quando você se aposenta, você também tem duas opções. Ou você saca todo o valor acumulado nesse período, ou você fica recebendo uma renda, ou seja, todo mês
vai cair o dinheiro na sua conta, que é oriundo daquela aplicação da Previdência Privada, e você pode escolher que valor você quer receber, como você quer receber. Geralmente essas condições são todas parametrizáveis para o seu caso, o que você melhor desejar. E antes de continuar, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, clicar no sininho ao lado do botão de se inscrever para ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. Aqui no canal eu estou trazendo muito conteúdo como esse, explicando no detalhe todos os produtos de investimento que existem, trazendo o meu melhor conhecimento aqui para vocês. Então, se você quer continuar consumindo esse conteúdo, se você está gostando até agora, se inscreve aí no canal, isso ajuda bastante o meu trabalho e também vai te ajudar a não perder nenhum vídeo novo que sair. Vamos lá! A primeira coisa a falar sobre a previdência privada são as taxas, que é um dos motivos pelos quais a previdência privada acabou ganhando uma má fama ao longo da história. Mas muito dessa má fama se deve a fatores que já não existem mais. A primeira taxa que eu quero falar é a taxa de carregamento, justamente a mais polêmica de todas. Essa taxa, ela era, e aqui eu já adianto, ela era cobrada quando você fazia novos aportes. E por que que ela se tornava um problema? Principalmente para quem aportava pouco todos os meses, você já não estava fazendo uma contribuição tão grande com o teu plano de previdência e você ainda ter uma parcela significativa dessa contribuição sendo extraída ali a título de taxa de carregamento só para beneficiar o banco, nesse caso, era uma coisa que prejudicava bastante a reputação da previdência privada. Felizmente, o mercado mudou e hoje em dia taxa de carregamento não é mais regra, e sim exceção. Então eu já adianto para você que uma das boas coisas a se procurar numa previdência privada é uma taxa de carregamento zero. É algo que não é difícil de encontrar no mercado hoje em dia e isso vai te ajudar a economizar bastante, direcionar esse valor economizado para o aporte que você está fazendo e, no longo prazo, conseguir acumular mais dinheiro, colocar mais dinheiro para render, enfim, quem sabe até antecipar aí as suas pretensões de aposentadoria. A segunda taxa é a taxa de administração. E ela é cobrada porque a previdência privada ela funciona mais ou menos como um fundo, tá? Então vai ter um gestor ali fazendo a gestão dos ativos que fazem parte da carteira da previdência privada, ele vai ter uma equipe, existem questões burocráticas a serem seguidas e todas essas questões envolvem dinheiro, né? O pagamento de taxas, o pagamento de outros custos, enfim. Então, é necessário que o fundo de previdência privada ele cobre uma taxa de administração para justamente cobrir essas despesas. O importante é saber sempre se a taxa de administração cobrada, se ela é compatível com o risco que o fundo corre. O segundo ponto é a tributação. E aqui está uma das grandes vantagens da previdência privada, quando comparada com outros produtos de investimento. Justamente por ter sido pensada para ser um produto para atender a necessidade na aposentadoria, a previdência privada ela vai trazer uma condição de tributação mais favorável para quem quer resgatar o dinheiro só lá no fim da vida, depois que se aposentar. Além disso, ainda existem duas opções que você pode escolher conforme melhor se adequar no seu caso. A primeira opção é você seguir a tabela regressiva. E essa é uma tabela que ela claramente beneficia quem deixa o dinheiro aplicado por mais tempo. Então, se você fizer o resgate depois de 10 anos, você vai pagar uma alíquota de apenas 10%, que é uma alíquota baixíssima e muito menor do que a de outros produtos de renda fixa, por exemplo, como os CDBs, as debêntures, LCIs. Porém, ela também pune caso você faça uma aplicação em previdência privada que não deva fazer, ou seja, para resgatar em um período de tempo curto. Porque se você resgatar com menos de 2 anos, você vai acabar pagando uma alíquota de imposto de renda de 35%, que é uma alíquota muito mais alta do que qualquer outro produto de renda fixa disponível aí no mercado que possa ser comparado. A outra opção é a tabela progressiva, e nela você vai pagar imposto de renda conforme a apuração de seus rendimentos mensais. Ela funciona mais ou menos como o recebimento do salário, tá? Então, tudo aquilo que você receber de renda no mês, se ultrapassar um determinado valor, você vai pagar uma determinada alíquota de imposto.
Bom, como você pode perceber, a tabela progressiva, ao contrário da outra, ela não prioriza o tempo de aplicação, mas sim o quanto que você resgata da aplicação, quanto que você extrai de renda todo mês. Então, ela vai ser mais vantajosa para quem já tem a intenção de resgatar pouco todo mês. Às vezes, por exemplo, você só está investindo ali na previdência privada para ter um complemento de renda e você sabe que vai resgatar um valor pequeno todo mês, assim, só o necessário mesmo para complementar, sabe? Nesse caso, a tabela progressiva ela pode ser mais vantajosa para você, tá? Até porque se você resgatar até R$ 1.900, você não vai pagar nada de imposto, você vai pagar zero. Agora, se você pretende resgatar valores mais elevados, cara, considera fortemente adotar a tabela regressiva. E outra coisa importante é você saber se o fundo de previdência privada que você está investindo, se ele permite a mudança entre as tabelas. Alguns podem permitir, outros não. Você tem que escolher um ali no momento que você faz a primeira aplicação e permanecer com ele praticamente para o resto da vida. A próxima característica talvez seja que eu precise mais da sua atenção. E por isso, antes de começar a falar dela, eu quero deixar um recado aqui para você. Se você está gostando desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo ele é relevante e ele pode ser distribuído para cada vez mais pessoas. Isso ajuda na difusão do meu trabalho, ajuda a fortalecer aqui o canal, a aumentar a nossa quantidade de seguidores, de visualizadores e, claro, fazer com que esse conteúdo chegue cada vez mais pessoas. Então, se você está gostando, pensa que outra pessoa pode também gostar desse conteúdo e ser impactado por ele se você deixar o seu like aí embaixo. Bom, vamos para a última característica, então, que é a modalidade da previdência privada. Aqui é muito importante que você preste atenção. Vão ser basicamente duas modalidades, que são duas siglas. A primeira delas é a PGBL. A PGBL é uma modalidade excelente para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Por quê? Quem faz a declaração nesse modelo consegue abater determinados custos ali do valor do seu salário, né, que vai ser tributado, da base de cálculo da tributação. E as contribuições, os aportes que você faz ao PGBL, eles entram como valor que pode ser abatido. Então vamos supor que você ganhe R$ 5.000 e você faça uma contribuição mensal de R$ 400. Você pode chegar, abater os R$ 400 dos 5.000 e pagar imposto de renda somente sobre R$ 4.600. Ou seja, você tem uma vantagem tributária enorme no curto prazo. Você vai pagar menos imposto, tá? Mas não adianta de nada se você não fizer a declaração completa do imposto de renda, tá? Porque no outro modelo, que é o modelo simplificado, ele não permite que você abata como custo esse tipo de coisa. Além disso, lá na frente, quando você começar a fazer os resgates, todo o seu valor acumulado, tanto capital quanto juros do período, vai ser tributado. Ou seja, você obtém uma vantagem tributária aqui no começo, vai obtendo com o passar do tempo, mas lá na frente vai ser tributado sobre o valor total. A outra opção é o VGBL. E o VGBL é indicado para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda, que é o modelo justamente que eu falei, que não permite abater esse tipo de custos, tá? Então, como você não tem essa opção, você também não vai poder abater os aportes que faz no plano de previdência nesse momento. Apesar disso, lá na frente, quando você for fazer o resgate, o imposto de renda só vai se aplicar sobre a rentabilidade, não vai se aplicar sobre o capital que você investiu e acumulou com o passar do tempo. Então você deve estar se perguntando agora, Guto, mas eu entendi. Se você não entendeu, inclusive, pausa aí o vídeo, volta um pouquinho e assiste novamente, tá? Esse é o bom de você ter um vídeo gravado assim. Mas você que até entendeu, mas ainda está em dúvida, qual deles eu devo escolher? Bom, primeira coisa é saber
qual modelo de declaração de imposto de renda que você faz. Então, se você fez a declaração de renda no ano passado, vai lá dar uma consultada qual foi o modelo que você adotou, tá? Se o simplificado ou se o completo. Se for um contador que faz para você ou algum amigo, vai lá e consulta ele, pergunta para ele. Guto, eu nunca fiz imposto de renda e eu tenho que fazer essa escolha, sem nunca ter feito imposto de renda. E aí, o que é que eu escolho? Bom, cada caso é um caso, novamente, aqui tem margem sim para erro, tá? Então é bom tomar muito cuidado. Mas eu gosto muito dessa vantagem tributária que o PGBL traz. Isso porque o dinheiro, com o passar do tempo, ele vai perdendo valor. Ou seja, o dinheiro de hoje ele vale mais do que o dinheiro de amanhã por conta da inflação. Assim como o dinheiro de 10 anos atrás valia mais do que o dinheiro de hoje. Isso falando de forma muito simplificada. Então, você ter a vantagem tributária agora, nesse momento, no curto prazo, me parece ser uma coisa mais interessante do que segurar essa vantagem lá para frente, tá? Por quê? Porque você acaba economizando aí na sua tributação, né? Você é tributado por um valor menor, paga menos a título de imposto de renda, sobra mais dinheiro no final do dia, dinheiro esse que você pode investir em outras aplicações, em tesouro direto, em renda fixa, em ações, enfim. Você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro e ele pode até render mais em alguma outra aplicação do que na previdência privada e certamente vai render mais do que se tivesse ido para a mão do governo a título de tributação. Outra coisa muito interessante é, claro, sempre checar se dá para mudar de modalidade no seu plano. Alguns vão permitir, outros não. Então, esses foram os principais pontos que eu queria apresentar para você sobre a previdência privada. Se você conhece, se você entendeu esses pontos, você já está numa situação boa para começar a investir, já pode começar a procurar por produtos de investimento e ter mais clareza nas coisas, ter mais segurança na decisão que você vai tomar. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e divulgar para cada vez mais pessoas. Além disso, também já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações que fica ao lado do botão de se inscrever para ser avisado pelo YouTube sempre que sair vídeo novo. Um grande abraço e até a próxima!